Amados irmãos, convido-vos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24, e o versículo de número 3, livro de Provérbios, aleluia. Capítulo 24, versículo de número 3. A nossa meditação nesta noite, eu acredito que é o primeiro culto de família do domingo, né? E nos diz então assim a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 3. Com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Amém? Em outra tradução, nós podemos ver aqui: a sabedoria edifica a sua casa, e com a inteligência ela se firma. Nós podemos ver aqui alguns requisitos que a palavra de Deus nos ensina. Foi falado aqui nesta noite sobre princípios, sobre valores, sobre determinações da parte de Deus em relação à família. E a Bíblia nos traz aqui algumas lições preciosas com relação à família, a nossa casa, porque quando falamos sobre casa, estamos falando sobre família. E nós sabemos que a família é o principal, é o eixo principal que constitui a sociedade, a igreja. E nós, para termos realmente uma casa edificada, nós precisamos guardá-la, nós precisamos construir, edificar e ao mesmo tempo cuidar desta construção. E são os nossos filhos, e da mesma forma também o nosso casamento, o relacionamento diário que nós temos com os nossos filhos na disciplina do Senhor, e da mesma forma também com as nossas esposas e esposos. A Bíblia diz aqui: a sabedoria edifica a sua casa, e com a inteligência ela se firma. Ou seja, a primeira observação que nós podemos colocar aqui: a prioridade depois de Deus que nós devemos ter é a família. Precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter um bom relacionamento com Deus, precisamos ser mais do que nunca próximos de Deus, amigos de Deus, viver com Deus, sentir Deus na nossa vida. E tudo isso se constrói, este relacionamento, esta intimidade, através da palavra de Deus, através da oração, o momento devocional. Nós construímos o nosso relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento sadio com Deus, quando nós temos um relacionamento pleno com Deus, Deus, Ele não nos livra da cova, mas Deus nos livra na cova. Deus, Ele não nos livra da fornalha, mas Deus, Ele nos livra na fornalha. Porque você é amigo de Deus, porque a palavra de Deus mesmo diz em Isaías 43:2: se passares pelas águas eu estarei contigo, pelos rios não te submergirão, pelo fogo nem te queimarão, nem chama alguma arderá em ti. Deus estará com você, Ele sempre estará contigo, seja no momento da luta, seja no momento do infortúnio, seja no momento da adversidade.
A presença de Deus, ela estará sobre a tua vida. Quando realmente nós temos um relacionamento com Deus, Deus está na frente de tudo, de forma que o nosso casamento, a nossa família, ela é guardada, a nossa família, ela é protegida. Por quê? Porque Deus está conosco, a sua presença nos fortalece, a sua presença, ela nos guarda, a sua presença nos traz sustentabilidade. E Deus diz na sua palavra, Isaías 45:2: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, esmiuçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros da escuridão, revelarei as riquezas encobertas, para mostrar que eu sou Deus, e eu sou contigo, e mesmo que se levante contra você uma corrente de rio, 59:19 de Isaías, mas o Espírito de Deus, ele arvorará sobre a tua casa, ele arvorará sobre a tua família, ele arvorará sobre o teu casamento a bandeira da alegria, a bandeira da renovação, a bandeira da restauração, a bandeira da vitória. Quem sabe você entrou aqui nesta noite com problemas, com conflitos dentro da família, ou problemas que realmente estão deflagrando o teu relacionamento, mas a palavra de Deus, ela traz sustentabilidade para a nossa vida. Quando o nosso lar está sustentado com a presença de Deus, quando o nosso lar é fortalecido, sobrearraigado, edificado na palavra de Deus, o vento pode soprar, a tempestade pode vir, a adversidade pode vir de uma forma terrível, monstruosa, implacável, mas nós entendemos que quando Deus está conosco, ele é o centro de tudo. Como foi falado aqui nesta noite, você não será destruído, você não será minado. Sabe por quê? Porque você está edificado na palavra de Deus. É a palavra de Deus e faz você ter um relacionamento estreito. É a oração que faz você ter um relacionamento mais próximo, mais fecundo, mais intenso na presença de Deus. Jesus mesmo falou em Mateus 7:24, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio sobre ele o rio, veio sobre ele também a chuva, o vento soprou, mas ele não cai. Sabe por quê? A nossa família é guardada porque nós estamos firmados, nós estamos arraigados na palavra de Deus. Ou seja, uma das coisas principais, como nós falamos aqui nesta noite, é termos um relacionamento com Deus para construir a nossa casa. A sabedoria edifica a sua casa, com a inteligência ela se firma. Depois, em segundo lugar, de termos um relacionamento com Deus, através da oração e através da palavra, nós podemos ver também que a família, ela é fundamental. Não é nem a igreja. Depois de termos um relacionamento com Deus, prioridade de tudo é a nossa intimidade com Deus. Segundo, é a família. Capítulo 5 e versículo 8 da primeira de Paulo a Timóteo, a Bíblia diz: se alguém não tiver cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então nós precisamos dar prioridade à nossa família. Vivemos no mundo da velocidade, vivemos numa era da correria. A preocupação, a ansiedade, que é um estado emocional doloroso, marcado pelo medo, pela inquietude, que é acompanhado por um alto grau da perturbação do sistema nervoso central, que muitas vezes nos leva a esta ansiedade, se não for controlada, a uma violenta depressão. E nós nos preocupamos, corremos para lá, corremos para cá, e nós não temos um tempo para nossa família, nós não temos um espaço vital para conversar com os nossos filhos. E uma família que realmente é guardada na sabedoria, é uma família que está guardada
vida debaixo do temor de Deus. Uma das coisas então que nós temos como fundamental para a nossa vida, para que nós possamos ser felizes, bem-sucedidos, para que nós possamos superar os grandes desafios desta sociedade pós-moderna, violenta, terrível, que através do sistema político e religioso leva as pessoas à fobia, ao medo, ao receio. Uma das coisas que nos nutre é o temor no Senhor, é estarmos debaixo do temor do Senhor. E temor a Deus não significa ter medo de Deus como um Deus monstruoso, um Deus implacável, um Deus ditador, um Deus que estabelece normas humanas, preceitos humanos ou segmentos religiosos, porque a religião muitas vezes ela afasta. A religião, ou seja, o fator político religioso, desde os tempos passados aos dias em que nós estamos vivendo, tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Mas nós não estamos aqui falando de religião, nós não estamos aqui falando de preceitos religiosos, nós não estamos falando aqui de normativas humanas, mas nós estamos falando de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Ele não veio implantar um reino material, não, mas ele veio implantar um reino espiritual. Este reino não está construído na posição eclesiástica, este reino não está construído naquilo que é palpável e tangível, não, mas o reino de Deus é mais do que qualquer relevância eclesiástica. O reino de Deus está no coração de cada família aqui nesta noite, e este reino nos traz paz, este reino nos traz alegria. Jesus disse: o meu reino não se vê com aparência exterior. O nosso reino não está numa visão templária como no templo de Salomão lá em São Paulo, não. Este reino que nós estamos falando é um reino que está plantado na nossa vida através da obra regeneradora do Espírito Santo. E Jesus disse: o meu reino está lá no coração, é plantado lá no coração dos homens. E Paulo diz em Romanos 14:17, e este reino é um reino de paz. Ele disse: o meu reino não é comida, disse Paulo. O reino de Deus não é comida e também não é bebida, mas é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia! Quem vive na presença de Deus tem paz, quem vive na presença de Deus tem alegria. Oh, aleluia! Quem vive na presença de Deus vive debaixo da égide de Deus. E é assim que a nossa família, ela é sustentada, ela é guardada. O medo tem tomado conta, mas não é desse medo, desse temor que nós falamos. O temor do Senhor é o temor a qual nós temos respeito pelas suas leis, respeito por seus princípios, respeito pela sua palavra, porque hoje nós vivemos numa incompatibilidade, foi falado aqui nesta noite. Vivemos num mundo em que as pessoas, elas priorizam mais as coisas do que os outros. Realmente, às vezes o camarada fica 2 horas alisando o carro, mas ele realmente não tem o tempo para abraçar a sua esposa, para beijar a sua esposa. Muitas vezes o camarada, ele prioriza as coisas, tendo as coisas subjetivas, secundárias, ou a sua vida profissional, que é muito importante, a correria para ser promovido, a correria para receber um emblema que leva a ele uma relevância maior. Mas se esquecemos do quê? Dos nossos filhos, da nossa família, o nosso bem maior. Vai chegar um tempo que vamos envelhecendo. Hoje estou com 47 anos de idade. Pastor Cício hoje tem aqui seu filho que trabalha com ele na obra de Deus. Isso é uma benção. E nós devemos dar prioridade aos nossos filhos. Nós precisamos dar prioridade à nossa família. E se esquecemos de que o fundamental é e são, ou melhor dizendo, verbo de ligação, os nossos filhos. Um tempo para eles. Por quê? Porque quando chegar na velhice e os nossos cabelos começam a embranquecer, e também a nossa fisionomia, o nosso rosto começam a aparecer as linhas de expressões, vamos perdendo a força. Falando de anatomia, vamos perdendo também a audição com a idade tenra. A nossa visão, ela vai se apagando, já não temos mais aquela força para poder fazer uma leitura de perto, como é o meu caso. Hoje eu tenho que usar óculos para ler para perto.
E esse texto aqui, eu li para vocês, mas decor, porque eu não enxergo essa letra ali. Eu deixei o óculos ali, que eu me atrapalho todo com o óculos. Então, irmãos, os nossos olhos, ou melhor dizendo, o nosso corpo, a nossa dinâmica vai se esvaindo. E quem vai cuidar de nós na velhice? Não são às vezes aqueles amigos que estão nos abajulando por causa de poder. Não, mas quem vai cuidar de nós na idade tenra vão ser os nossos filhos. É por isso que nós precisamos dar carinho. É por isso que nós precisamos dar a nossa atenção. Nós precisamos realmente liberar a nossa energia a eles, prioridade para eles. Que vai chegar um tempo que os amigos vão nos abandonar. Aqueles que estão rindo conosco, que fazem lanche conosco, que às vezes estão nos finais de semana conosco, assando uma carne, tomando refrigerante, celebrando juntos na hora da adversidade, na hora do infortúnio. Quando chegar a doença, são os seus filhos que vão cuidar de você. Eles são os nossos maiores amigos. Nós temos amigos aqui nesta noite, temos irmãos. Mas se falando no contexto família, porque é culto de família, dentro desse contexto, inserido nesta dimensão de família, nós sabemos que o nosso relacionamento com eles, a importância que nós damos para ele, nós estamos colhendo para poder, estamos plantando, ou melhor, para colher frutos de alegria lá na frente. O legado que você deixa, o exemplo que você deixa a ele. Então por isso que nós falamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a casa edificada é a casa que está edificada no temor. Nós falamos aqui que temor não é ter medo de Deus, mas é respeitar a sua palavra. Temor, meus amados irmãos, é você reconhecer o quê? A soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é Pai. E quando realmente nós temos esta mentalidade de que Deus é soberano, que Deus é Pai, você é feliz, porque você está guardado debaixo da sua proteção, você está guardado debaixo da sua providência. E eu falo isso como o pastor Cirso e outros irmãos e pastores que estão aqui nesta noite, e famílias que estão aqui reunidos, falamos com experiência. Porque o que nós falamos, evangelho, não é algo apenas teórico, mas muito mais do que a teoria. Evangelho é algo absoluto, é a palavra de Deus, vai além das filosofias humanas, vai além dos preceitos humanos, que de uma tal forma, nós entendemos que, quando estamos guardados debaixo do temor de Deus, estamos aliançados, jamais seremos destruídos. Eu nasci num lar evangélico, e não somente podemos colocar esta titularidade evangélico, porque há muitos evangélicos por aí, mas não vivem o verdadeiro evangelho, porque Jesus não veio estabelecer uma sigla evangélicos ou cristianismo, não, mas Jesus, ele veio que implantar uma nova consciência. Jesus veio estabelecer um novo caminho, e esta nova consciência, este novo caminho, chama-se o acesso para o reino de Deus, que vai muito além do cristianismo que foi deflagrado por Constantino, que foi corrompido por Constantino, que vai muito além daquilo que os religiosos falam e pregam. Ou seja, a construção da família, ela está na palavra de Deus. E hoje nós somos frutos desta palavra. Eu nasci, como eu disse, no lar evangélico, aonde nós nos reunimos em casa com o meu pai. Os cultos devocionais de adoração, cultos domésticos, o culto infantil, a escola infantil, e também o processo da adolescência para a juventude. Crescemos, e hoje nós somos uma família que, graças a Deus, sustentados debaixo da palavra de Deus, nós estamos aqui. A prova disso sou eu aqui nesta noite. A prova disso é você, pastor Cirso, seu filho que está sentado ao seu lado.
E na realidade também estamos vendo frutos de que a palavra de Deus é poderosa. Por quê? Porque alguém deixou o legado para nós, os nossos pais, que nos orientaram, que nos discipularam. E através das disciplinas, ou seja, as observações da palavra de Deus, do Senhor, você cresceu fortalecido por esta palavra especial do Evangelho, por esta palavra maravilhosa e miraculosa que é o Evangelho. E nós estamos aqui, Pierre, Alexandra, suas filhas que hoje cresceram também na igreja, a minha esposa. E eu quero dizer aqui, a mãe da minha esposa, minha sogra, ela foi a primeira criança a ser apresentada na igreja. A sua mãe é descendente de letos. No tempo da Segunda Guerra Mundial, muitos letos vieram para cá, para o nosso Brasil. E lá em Orleans, a primeira igreja, a igreja batista tradicional, os letos fizeram ali, formaram ali o primeiro núcleo, a primeira igreja, e foi a igreja batista na cidade de Orleans. Ali estava uma senhora, irmã Lúcia Osh, e saiu de Orleans e foi para a cidade de Tubarão. A avó da minha esposa, mãe da minha sogra, a irmã Lúcia, já partiu com Jesus. E ela foi à cidade de Tubarão, e ali conheceu os militares evangélicos da cidade do Rio de Janeiro. E o primeiro culto, como não tinha ainda assembleianos, e esses irmãos, eles eram da igreja Assembleia de Deus, a ser realizado, foi na casa da irmã Lúcia Osh. E ali eles começaram a fazer os primeiros cultos, e as primeiras almas se renderam ao Senhor Jesus. Passaram-se os tempos, através da irmã Lúcia, que plantou a primeira semente, junto com os militares evangélicos do Rio de Janeiro. A igreja foi crescendo, mesmo debaixo de represália, de retaliação, e a igreja cresceu, e hoje é construída uma grande família, a Assembleia de Deus, na cidade de Tubarão. E hoje aqui na Içara, quantas pessoas que plantaram, regaram, e nós somos frutos do quê? Porque aqueles homens, mulheres de Deus que passaram aqui em tempos passados, não falando de templo velho, não estamos falando de templo, mas o templo nós aqui, mais pessoas, templo espirituais, casa espiritual, e somos nós sacerdotes de Deus, que pregaram, evangelizaram, regaram, derramaram lágrimas, falaram de Jesus, e hoje nós somos a prova disso, que realmente somos uma família que está guardado debaixo da proteção, da providência de Deus. Então nós sabemos que o que nós falamos aqui é real, porque a sociedade inverte as coisas. Paulo diz que Deus lançou os homens às suas paixões e às suas consciências para desonrar os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e amaram mais a criatura do que o próprio Criador, e se esqueceram de Deus, que é bendito e eterno, e amém. A verdade de Deus, ela foi substituída pela mentira. A sociedade prega uma mentira, os meios de comunicação pregam uma mentira a respeito da família. Aquilo que era correto hoje não é mais correto. Ou seja, da mesma forma nós podemos ver uma sociedade que está virada de cabeça para baixo, cada dia mais caminhando para o caos, para a destruição. Mas nós estamos aqui nesta noite guardados pela palavra de Deus, pela mão de Deus. Sabe por quê? Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, Deus, Ele é a nossa providência. A família guardada, a palavra de Deus, ela é abençoada. O Salmo 112 diz assim: feliz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. Quais são esses mandamentos? Vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, vós mulheres em tudo sejam sujeitas aos vossos maridos.
Mas esta sujeição não é a mulher estar debaixo dos pés do marido, não. Esta submissão é o fato do homem realmente corresponder com a mulher. A sua responsabilidade, o seu comprometimento, a sua atenção, ou seja, o carinho, o amor, o legado dado a ela. E ela vai entender que ele é o cabeça da casa. E assim diz Paulo, concluindo no texto: vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, a fim de lavá-la e purificá-la pela lavagem de água, que é a palavra de Deus. Esses são dos mandamentos principais. E nós observamos então, quando o salmista ele foi claro e poético e lírico ao dizer da seguinte forma: aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, ele é feliz, ele é bem sucedido, ele é bem-aventurado, ele tem um futuro promissor, a sua vida é guardada por Deus. E diz assim no verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, a sua geração será abençoada, das trevas nascerá uma luz, riqueza e prosperidade haverá na sua casa, ficará em memória eterna o justo, não será abalado na hora da angústia, porque ele está sempre firme, confiando na palavra de Deus. Uma das coisas principais que fortalece também a nossa família é andar nos caminhos de Deus, o caminho do perdão. Lá está escrito no Salmo 128: feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás os trabalhos das suas mãos. Feliz será e te irá bem, a tua mulher será como a árvore frutífera ao redor da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado todo aquele que teme ao Senhor, porque verá o filho dos seus filhos e a paz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. No Salmo 127 diz o salmista: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a sua cidade, em vão vigia o sentinela. E eu termino aqui. Você quer concluir? Você quer abençoar a sua casa e ter um lar cada dia mais abençoado e feliz? Ande e edifique a sua casa, o seu relacionamento, através do amor. Salomão diz em Cantares 8:7 que as muitas águas não podem apagar esse amor. Mesmo que desse toda a riqueza do mundo, seria repudiado pelo amor de Deus. De forma que também a Bíblia diz: melhor é um prato de lentilhas onde há amor do que um boi gordo onde há o ódio. Está escrito também que o ódio excita a contenda, mas o amor cobre multidão de pecados. Quando tem esse amor, o casamento é abençoado. A causa de muitos casamentos ser destruído é porque nós não entendemos a questão do amor e saber que uma das evidências principais do amor que edifica a nossa casa, que nos leva à verdadeira sabedoria, é o amor que nos leva a ter uma atitude forte de perdoar. Porque perdão é uma atitude e só perdoa quem ama. Aí nós entendemos que as muitas águas, de uma forma figurada e metafórica, os problemas e as adversidades de forma alguma poderão destruir o teu lar. Quem ama, Paulo diz, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Precisamos perdoar. A Bíblia fala sobre um homem que era rei e o seu servo devia para ele 10.000 talentos. E ele não tinha como pagar. Estaria disposto a entregar a sua família, os seus filhos, para poder pagar esta conta, esta dívida impagável. Nesta hipérbole, ou seja, nesta parábola, nós podemos ver que então o rei, ele perdoou aquele homem que tinha esta dívida de 10.000 talentos. E nós entendemos que ele então foi perdoado pelo rei. Depois ele encontra um homem que devia para ele, esse homem que foi perdoado por uma dívida impagável, um homem que estava devendo para ele 100 denários. E ele não perdoou
O rei ficou indignado com ele, porque o rei perdoou, apagou a dívida dele, e perdoou-lhe a dívida, e o rei indignado ficou desapontado, irado, porque aquele servo não perdoou o seu companheiro, que devia 100 denários. Irmãos, para nós entendermos esta situação, para concluirmos aqui a mensagem, 10.000 talentos, ou seja, um talento, ele equivale ao valor de 35 quilos de ouro. 10.000 talentos equivale a 350 mil quilos de ouro. Ou seja, isto na realidade equivalia aos impostos arrecadados na Bereia, na Samaria, em Jerusalém, arrecadado durante 13 anos. Ou seja, 10.000 talentos no valor de 350 mil quilos de ouro. E aquele servo perdoou. Ou seja, aquele rei perdoou o servo, ou melhor dizendo, por esta dívida que seria impagável. Ele teria que trabalhar 150 mil anos para poder pagar esta dívida. Não tinha como pagar. Não tinha como realmente sanar esta dívida. E o homem que estava devendo para este servo que foi perdoado, era 100 denários que ele estava devendo. Equivalia a 100 dias de trabalho. O que é que nós entendemos aqui? Que nós, através de Cristo, fomos perdoados por uma conta impagável, que nós não podíamos pagar, mas Jesus, Ele nos perdoou. Você não teria possibilidade alguma de perdoar, porque perdão, irmãos, perdão não significa amnésia, esquecer, não. Perdão é lembrar sem ódio, sem ressentimento. Quando você perdoa, você lembra, mas não lembra com ódio. Assim também, Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele não lança sobre o nosso rosto os nossos pecados. Não querendo dizer que Jesus, Ele se esqueceu daquilo que você fez, não. Mas pode ser lembrado, mas Ele não lança sobre você. Ele não acusa você. Ou você não pode acusar o seu filho. Você não pode acusar a sua esposa. Você não pode acusar o seu esposo por coisas passadas que trazem o medo, a depressão, o problema psicológico e traz o trauma que aflige o teu emocional. Perdão, quando nós perdoamos, nós vencemos o diabo. 2:10, 2 Coríntios, Paulo diz: irmãos, quando vocês perdoam, eu perdoo por amor a vós na presença de Deus, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quando nós somos perdoados, ou perdoamos, somos perdoados por Deus. Mateus 6:14-15 diz a Bíblia: se vós perdoardes os vossos inimigos e as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial, Ele vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os vossos inimigos e as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então, como nós devemos perdoar? Paulo diz em Colossenses 3:12: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de amor, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E Paulo diz no verso 13: suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus, Ele vos perdoou, e revesti-vos do amor de Deus, o qual é o vínculo de toda a perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine o teu coração, domine a tua vida, possa reger a tua família, a paz, a alegria e a esperança, a glória de Deus sobre a tua casa. Para terminarmos aqui, quando nós perdoamos, nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Quem sabe o teu lar, a tua família, o teu casamento está travado por estas questões. O seu lar realmente está precisando de você rever certos conceitos, voltar. Porque de nada adianta nós dobrarmos o joelho, de nada adianta nós orarmos, amados, se as pedras não estão no seu devido lugar.
precisa ser erradicado do coração, 4:31 de Efésios. Toda ira, todo ressentimento, toda amargura, tudo. Porque a nossa mente, o nosso coração, 4:8 de Filipenses, Paulo diz: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, isto pensai. E em relação ao passado, ao que fizeram para você, o que aconteceu no teu casamento, ou o que esteja acontecendo, coloque uma pedra em cima nesta noite, no nome de Jesus, e deixe que o sangue de Jesus Cristo, nesta noite, limpe você de toda a situação que prende a tua alma, que está cativando a tua mente. Por isso a Bíblia diz: seja tirado de vosso coração toda ira, toda gritaria, toda cólera, todo ressentimento, e sendo amorosos e compassivos, e perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus, Ele vos perdoou. Quando você não perdoa, você envelhece. Quando você não perdoa, você fica doente. Há muitas pessoas que são dependentes químicos, e às vezes não tem alegria no coração, e vão no psiquiatra, e não é pecado procurar um psiquiatra. Jesus disse que os médicos vieram para os doentes e não para os sãos. O problema não está na questão de você procurar um terapeuta, procurar um psicólogo. Isso é importante, às vezes conversar com um psicólogo, com um terapeuta. Mas o problema está aqui. A Bíblia também nos traz uma das lições principais, que traz a cura, que constrói aquilo que foi desfacelado pelo vento, desfacelado pelo ódio. O diabo quer destruir a tua família, o diabo quer arrebentar com o teu casamento, o diabo quer arrebentar com a tua casa, o inimigo quer arrebentar com tudo que você tem. Ou às vezes também nem tudo é o diabo, é questão de caráter. Mas Deus está dizendo para você aqui nesta noite, e Ele disse, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plena e com abundância. Eu gostaria de convidar você para estar em pé. Eu quero orar pelas famílias nesta noite. 9h15. Este problema que está em você, esta ansiedade, este tormento que está sobre o seu coração, é porque você está remoendo as coisas do passado. E isto é um veneno para você. Quanto que você está remoendo alguém na sua mente, no seu coração, é a mesma coisa que você está tomando um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. É a mesma coisa que você pensar que você está tomando um copo cheio de veneno e pensando que o outro vai morrer. Quando nós não perdoamos, estão indo para a cama com o inimigo. Você está se levantando com o inimigo, tomando café com o inimigo, jantando com o inimigo, almoçando com o inimigo. Você está vivendo constantemente com o inimigo. Este inimigo chamado ódio, este inimigo que envelhece você, este inimigo que tem levado muitas pessoas à morte precoce, às doenças de ordem psicossomática. Mas quando nós perdoamos, assim como também aquele rei perdoou aquele homem que tinha uma dívida impagável, as amarras caem do nosso coração, as correntes caem do nosso coração. Deus, Ele não se importou comigo e contigo, com os nossos pecados. Ele consumou a obra no Calvário, nos perdoando. A lança que o transpassou, a coroa de espinho, os pregos nas mãos, a esponja ensopada de vinagre. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E isto é evangelho, para que o meu casamento, para que o teu relacionamento com os teus filhos, na tua casa, com o teu marido, a tua esposa, seja realmente saudável, sadio, abençoado, promissor, feliz, próspero. Libere perdão nesta noite. Paulo diz: uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançamos para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial, que é em Cristo Jesus. Nelson Mandela, ele estava na prisão, Nelson Mandela, que foi uma das personagens públicas da África do Sul. Quando ele saiu da cadeia da prisão, ele disse desta forma, ele usou essa frase: se eu saísse da cadeia da prisão, mas se o ódio estivesse no meu coração, eu ainda estaria preso, eu ainda seria um prisioneiro.
Jesus nos chamou para ser livres. Quantos querem ser livres aqui nesta noite? Um casamento livre, abençoado, saudável está no fato de você celebrar a liberdade que Jesus nos deu. E tudo isso não é religiosidade, como eu falei aqui no início da mensagem. Não está nas normativas humanas, nos preceitos religiosos, mas chama-se uma coisa: graça. A graça de Deus revelada. Oh, a graça de Deus! Não são métodos alternativos, não, nesta noite. Não é passar debaixo do portal de Salomão, por cima do sal, a rosa ungida. Não. Não é você estar lá realmente focado no Monte Sinai, campanhas e mais campanhas, porque isso chama-se sinergismo, isto chama-se romanismo melhorado dentro das igrejas. É verdade? Porque mais do que o Monte Sinai, mais do que o templo de Salomão, mais do que a rosa ungida, mais do que o sal, mais do que a flor perfumada ungida que eles inventam por aí, é a graça de Jesus, é o sangue de Jesus, é o amor de Jesus para as nossas famílias. E eu te convido a vir à frente agora. Eu quero orar por todos que estão aqui, com a permissão do pastor Círcio. Celebre em família nesta noite, celebre a paz. Pode vir à frente, você que está aí pode vir à frente. Quero orar pelos filhos, pelos pais que aqui estão, mães, para que Deus possa realmente cada dia mais abençoar o teu lar, a tua família, o teu casamento, aquele teu filho ou filha ou filhos que quem sabe não estão aqui na igreja, mas que hoje pode dar um passo decisivo e abrir o coração para Jesus, porque não somos nós que aceitamos. Na nossa depravação moral, perdido em nossos pecados, nós não aceitamos Jesus. Mas na graça de Jesus, ela penetrada em nós, através do seu amor e pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do Evangelho, recebemos a regeneração. E como falou o irmão aqui nesta noite, nos arrependemos dos nossos pecados e somos levados a viver uma vida feliz com Jesus. Quantos querem ser felizes? Eu disse aqui que não são métodos alternativos, não, religiosos. Mas Deus disse para Paulo: tu estás fraco, Paulo. Mas Deus está dizendo para você aqui, irmão: a minha graça te basta. Orquestra, a graça de Deus nos basta. Pastor Círcio, quando vier as lutas, os problemas, as adversidades, a graça de Deus nos basta. Joabe, a graça de Deus nos basta. Obreiros, a graça de Deus nos basta. Igreja, conjunto que aqui está aqui nesta noite, irmãos, irmãs, filhos e filhas e netos, famílias, homens de Deus, mulheres de Deus, que a graça de Deus cubra a nossa vida e que nós possamos fazer a diferença no meio dessa sociedade que vive debaixo da mentira e do engano. Possamos ser a luz para resplandecer. Levanta a tua mão agora, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos edificar a nossa casa, edificar a nossa família debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo da tua misericórdia, ó Pai. Ó Espírito Santo, aquele casamento que está desfacelado pela desavença, pelo ódio, pelas brigas, pelas incompreensões, e falta perdão, falta comunicação, falta, Senhor, sim, meu Deus, a vitalidade, ou seja, a força, a energia, ou melhor, Pai, do céu. Mas que nesta noite o amor de Deus possa incendiar os corações, possa incendiar as vidas que aqui estão, os casamentos, os relacionamentos possam ser inflamados pelo poder do Espírito Santo. Esta é a minha verbalização, meu Pai. Nós declaramos agora em nome de Jesus, aquele casamento, aquela família, aquele pai, aquela mãe que está preocupado, ofegante, cansado, oprimido, arrebentado pela ansiedade, pela preocupação, mas que suas mentes e seus corações sejam alimentadas, nutridas pela tua graça. Nós suplicamos a tua providência, nós suplicamos a tua intervenção, nós suplicamos, ó Senhor, a tua presença, para que no dia mau, para que na hora da provação, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, pelo vale de Baca,
nós possamos fazer desse vale um manancial de alegria, porque Tu és a nossa alegria. Louve a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus bem forte, aplaude a Jesus, Ele é merecedor de louvor, de honra, de glória.